aflitas, né? Pelo menos uma parte das pessoas estão aflitas, ansiosas, né? E eu espero que esse compartilhar que nós vamos ter aqui nessa noite possa ajudar vocês, pelo menos vocês que estão aí, participando dessa live, né? Possa te ajudar a passar esse tempo. O que eu vou passar são algumas receitas de fé. Fé é uma coisa muito séria, muito interessante. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu procuro entender a fé e praticar a fé. Não é só dizer que tem fé, mas você praticar a fé e você ver o resultado disso. É muito importante, né? Então, o que a gente vai passar para vocês são algumas coisas nesses dias, alguns princípios para te ajudar a você perceber que a fé é uma das coisas mais lindas que Deus deixou para nós. Pena que muitas pessoas não exercem a fé. Eles acreditam, mas às vezes não exercem exatamente a fé. As pessoas confundem muito a fé com a esperança. É uma confusão grande que as pessoas fazem, né, entre fé e esperança. E aí eu sempre procuro falar isso para as pessoas que eu conheço, porque a esperança é sempre algo para o futuro, é algo que você está esperando, quem sabe um dia isso vai dar certo, né? Você joga para o futuro. Diferentemente da fé, a fé é algo para agora, é para hoje, é para esse momento, para esse dia, para essa hora, né? Então não é algo que a gente joga para frente. Uma das definições que a Bíblia nos dá sobre a fé é que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de coisas que você não está vendo. Então você vê, já tem duas palavras aí muito fortes, né? Que é certeza e é convicção. Então fé é isso. Fé não é uma esperança, né? Como as pessoas dizem, a esperança é a última que morre. Então é importante ter esperança. Esperança é legal, tem que ter. Você tem que ter uma vida positiva, você tem que esperar coisas boas. Mas a fé é uma coisa muito sublime. E eu espero que nesses dias que a gente está aqui eu possa te passar alguns princípios. E foram tremendos para a minha vida e eu acredito que vai ser também para vocês, tá? Como eu estava dizendo, a gente tem a nossa reflexão, que são os ensinos de Jesus. Como fonte primária, não tem jeito dos ensinos de Jesus, a fonte primária dos ensinos dele é exatamente a Bíblia Sagrada. Uma meditação, uma reflexão hoje, que é um versículo, na verdade, do Evangelho, né? Um dos ensinos, né, de Jesus. E o texto que eu vou ler aqui é um versículo só, tá? Tem um texto que eu vou ler, que é João, o Evangelho de João. Você sabe que João, dentre os discípulos de Jesus, dentre os apóstolos, né, ele é a pessoa que estava mais próxima, né? Ele é chamado de um discípulo amado. Quando outros discípulos, quando tinham que saber alguma coisa, então João era uma pessoa muito chegada, né? Então o Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, você sabe que a Bíblia tem, no Novo Testamento tem 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o João é aquele que conseguiu captar a essência do ensino de Jesus. Todos os evangelhos são muito bons, mas eu particularmente tenho um apreço muito grande para o Evangelho de João, exatamente por essa intimidade que ele tinha, né, com o Senhor. E o texto que eu vou ler é assim. Mas é uma palavra que Jesus disse, ele está ensinando, você tem que imaginar o que ele está ensinando para aquelas multidões, né? As pessoas vinham de todos os lugares só para ouvir o que ele tinha para dizer. Então elas ficavam às vezes dias lá com ele, né? De vez em quando ele levantava e fazia os seus discursos, o seu ensino, as suas preleções. O que Jesus pregava como essência? Ele pregava os aspectos do reino de Deus. Era isso. Esse era o objetivo dele. Ele veio para trazer o reino de Deus para a terra. Então o versículo que eu vou ler devagarzinho, sempre devagar, para que você possa entender, tá bom? Ele disse o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, está falando dele agora, né? Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Nossa, isso dá margem para muita reflexão. É claro que no versículo seguinte, só para você entender o contexto, porque uma das maneiras de você interpretar corretamente a Bíblia, existem alguns critérios, né, para você tomar muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque a gente,
quem gosta de estudar, como eu gosto de estudar as Escrituras, a gente tem certos critérios para que você não saia da essência do ensino original. E um deles é sempre você sempre olhar o contexto daquilo que está sendo falado. Existe um contexto. Existe também não só um contexto linguístico, mas existe também um contexto de época. Você tem que verificar essas duas coisas para você saber o que ele está falando, para quem que ele está falando, por que ele está falando. Isso vai te dando mais entendimento, mais luz. Então há uma preocupação para que você possa estar compreendendo a essência do ensino. Chegar o mais próximo possível àquilo que ele quis dizer. Hoje em dia, infelizmente, você sabe muito bem que há uma distorção muito grande. Se usa da Bíblia para tudo quanto é barbaridade. Você sabe, eu não preciso te falar isso. Depois ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Tá? Ele é um bom pastor. Ele está se apresentando como sendo um bom pastor. Então, está imaginando que a ideia que ele está dando de um aprisco, em que as pessoas que estão ouvindo ele são como ovelhas, e que ele é um pastor, não um pastor comum, mas um bom pastor. Um pastor que cuida das ovelhas, e que ele diz assim: eu não só cuido, eu amo tanto minhas ovelhas que eu sou capaz de dar a vida por elas. E ele deu. Você sabe que ele acabou dando a vida dele por elas. Mas olha só o que acontece no versículo seguinte, que como isso é forte. Ele diz assim: o mercenário que não é pastor, ele vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Usando uma metáfora aí, mas tem muito a ver, né? Muito a ver. O que a gente vê muito hoje em dia são mercenários, né? Mercenários. O que são mercenários? Aquelas pessoas que fazem tudo por dinheiro. Hoje tem uma infinidade de lugares, de igrejas, de religiões, enfim, que tem gente lá que só quer, né, ganhar dinheiro. E o próprio Jesus já dizia isso: são mercenários. Entendeu? Eles não são pastores, né? Eles são mercenários. Pode ter título de pastor, de bispo, seja o que for, mas sabe, se ele usa desse cargo dele para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas mais incautas, os pobres, o que ele é? Jesus chama ele de mercenário, é isso que eles são. Então a gente não se ilude. Embora eu falando isso, eu tenho que, claro, eu não posso generalizar, achar que sabe, você vai dizer, não, tem um ditado que diz que tudo é farinha do mesmo saco. Não é. Entendeu? Tem muita gente boa, muita gente séria, muita gente honesta. Eu, por exemplo, te dar um exemplo. Por exemplo, eu trabalho em banco e a gente lida com muito dinheiro todo dia. Então, com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso, a ponto de isso já não fazer efeito nenhum em você. Aquilo não tem importância nenhuma. Perde qualquer sensibilidade com relação ao dinheiro. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo o que não deve, né? Então a gente vê vários relatórios lá do banco, por exemplo, que vira e mexe o banco passa lá uma lista de pessoas que foram mandadas embora por justa causa, por fazer coisas indevidas. O que eu quero dizer com isso? Não é porque alguns bancários roubam que todos os bancários são ladrões. Esse raciocínio, esse juízo de valor está errado. Você não pode acusar que todas as pessoas são assim. Não são. Né? Embora existam muitos mercenários, você vê isso na televisão, no rádio, em tudo quanto é lugar você vê isso. Mas pode ter certeza absoluta de uma coisa: existe muita gente séria, sabe? Muita gente boa, muita gente honesta, digna, que faz o seu ofício, né, com muita seriedade, muito amor, né? Então, não coloca tudo isso na mesma posição, não. Então, é interessante que Jesus logo em seguida fala dos mercenários, porque ele está se apresentando como sendo o bom pastor, e ele fala isso, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse ladrão, na verdade, aqui é apenas uma personificação do mal. A gente sabe que existe no mundo o mal, sabe? Você pode não acreditar no diabo, você pode não acreditar nos demônios, enfim, mas você sabe que tem alguma coisa errada nesse mundo. Você sabe como as coisas acontecem. Tanta maldade, tanta violência, sabe?
Então a gente sabe que existe alguma coisa errada nesse mundo. Isso é um mal, existe, que convive junto com o bem, também existe o mal. E Jesus está dizendo assim, ó, o ladrão, que ele chama esse ladrão, ele está personificando esse mal, entendeu? Que pode ser diversas coisas, pode ser um mercenário, pode ser um mal espiritual, pode ser uma doença, uma enfermidade, uma epidemia, uma pandemia, qualquer tipo de mal. Ele diz assim que esse ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Puxa vida. Então, assim, ele usou essa expressão de ladrão, porque o ladrão, qual é o ofício do ladrão? É roubar. Então, ele é ladrão, ele rouba. Mas ele diz que não só rouba, mas mata e também destrói, né? Então, a gente sabe que existe o mal neste mundo, que rouba não apenas dinheiro, viu? Não pensa que ele está só falando de um ladrão físico, um cara, uma pessoa, um meliante, né? Não é isso. Só isso. Ele está falando também de ladrões que roubam outras coisas. Ele pode roubar a tua paz, ele pode roubar a tua alegria, ele pode roubar a tua saúde. Tudo que tira algo de você, estão te roubando, sabe? Esse mal está te roubando. Está tirando a alegria da sua casa, a alegria de se viver, sabe? Uma pessoa, ela perdeu a alegria de viver, ela foi roubada. Ela perdeu a paz no seu coração, ela está inquieta, ela está angustiada, ansiosa, sabe? Foi roubado isso dela. Isso não era para ser assim. Não era para ser assim, né? Então o ladrão que ele usa aqui é essa pessoa, é esse mal, entendeu? Que a gente sabe que nesse mundo existe. Em todos os países, não importa se é um país como o nosso, ou um país pobre, ou um país rico, em todos os países tem isso lá. Não adianta a gente dizer que não existe, porque isso existe. Isso é uma coisa muito clara. Mas eu não vou nem me ater no mal, tá? Não é esse o meu objetivo. Mas eu quero me ater, na verdade, àquilo que ele falou. Que isso que interessa para mim e para você. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Claro que essa vida aqui não é apenas uma vida biológica, né? Não é o fato de eu viver. Né? É muito mais do que isso, né? Não é somente uma vida biológica, né? Não é apenas uma existência comum, né? Mas ele fala de uma vida que deveria ser a vida que nós deveríamos ter nessa terra. Ele diz assim que é uma vida com uma qualidade, uma vida que tem expectativa de suprimento pleno, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde, uma vida que você tenha segurança. Assim que deveria ser esse mundo, mas sim, a gente sabe que não é. Mas Jesus, ele disse uma coisa importante: eu vim para que vocês tenham isso, tenham vida. Olha, isso é maravilhoso. Eu fico muito tocado com isso, sabe? Quando eu estou lendo ou estou meditando, refletindo na Bíblia, porque eu gosto muito de refletir, porque eu quero conhecer. Eu não quero simplesmente que as pessoas me digam o que eu tenho de fazer. Eu gosto de conhecer, sabe? Isso muda tudo. E a palavra que ele usa aqui, a palavra abundância, né? Que ele veio para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Isso é muito forte. É uma abundância no sentido de algo transbordante. Algo assim que é mais do que suficiente, uma coisa extraordinária. É isso, né? Que está acima do comum, que é de uma alegria plena, entendeu? Então, na língua grega é muito forte, é muito mais forte do que para nós aqui. O que está escrito aqui? Isso aqui é a vontade de Deus para mim e para você. E existem caminhos para você buscar ter uma vida assim. Então a gente sabe que a vontade de Deus é que a gente tivesse esse tipo de vida. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham essa vida. Eu vou te dizer uma coisa. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Se você fizer isso, olha, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não estou te falando, eu vou te frisar novamente, eu não estou te falando de religião, não estou falando de igreja, não tem placa de igreja, não tem nome de igreja, não tem religião. Eu não estou tocando nessas coisas, né? Nós estamos aqui juntos
olhando exclusivamente para aquilo que Jesus disse. Ele é o nosso foco aqui, né? Ele é a nossa fonte de sabedoria, só isso. Uma sabedoria, não sabedoria intelectual apenas, mas sabedoria de vida. A gente ia sofrer muito menos, a gente ia desfrutar muito mais de paz, de alegria, de segurança, do que a gente está desfrutando hoje se a gente estivesse colocando essas coisas em atividade na nossa vida, no nosso interior. Claro que essa vida que ele está dizendo é muito mais do que uma vida física. Não é só a vida física, não é só o suprimento físico, não é somente a vida humana, temporal, ou a vida mortal. Nós somos mortais, né? Acho que a única certeza, a gente repete tanto isso, mas é verdade. Uma das coisas que a gente sabe, todo mundo sabe, é que um dia a gente vai embora, a gente vai morrer. Não tem jeito. Se a gente olhar, por exemplo, já que eu toquei um pouquinho, gente, me dá uma licença, só para eu voltar um pouquinho, acho que tem muito a ver. O jardim que foi criado deveria ser algo muito especial. Mas o que me chamou a atenção quando ele, o homem e a mulher lá, o que me chamou a atenção? Duas coisas, né? Tinha várias coisas, mas duas coisas em particular me chamaram a atenção. Lá no Éden, a primeira coisa que me chamou a atenção é que quando ele colocou Adão e também a mulher Eva ali no Éden, havia de tudo do bom e do melhor. Todas as árvores frutíferas que você pudesse imaginar. Tudo já plantado, tudo já dando fruto. E não é que ele tinha que entrar no jardim e pegar Deus dava para ele a semente que ele ia plantar, depois ia esperar o tempo para depois colher, para depois comer, ele ia morrer de fome. Deus, então, ele já faz com que lá naquele lugar tudo já esteja suprido, é um suprimento pleno. Então ele chegou ali, estava tudo pronto. E a segunda coisa que me chamou a atenção, que diz que todos os dias, no final do dia, Deus vinha ter com Adão. Ele vinha ter um contato com Adão. Como é que é esse contato? Eu não faço ideia, eu nem imagino como é que é esse contato, mesmo porque Deus, ele é espírito. Deus não é da mesma natureza humana nossa. Você sabe que existe o mundo espiritual, os céus, né? O céu dos céus, né? Os anjos. Se Deus tivesse um corpo, ele seria limitado, ele não poderia ser quem ele é, né? Ele só pode ser quem ele é porque ele não é limitado por um corpo. Qual é a essência de Deus? Como é que a gente vai saber? A gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe, ele tinha maneiras de ter um contato com Adão, porque todos os dias ele tinha um contato. Então o que me chamou a atenção nessas duas coisas? Essa era a vontade original de Deus. Primeiro, de que o homem dependesse dele. E se o homem dependesse dele, ele daria tudo o que o homem precisa, não lhe faltaria nada. Ele ia todos os dias ali para ter comunhão com o homem, porque assim como o homem precisa de Deus, Deus também, ele ama ter esse contato com o homem. A oração é uma das maneiras que a gente tem para conversar com Deus. Porque a oração, para você tocar em Deus, para você alcançar os ouvidos de Deus, existe apenas algo que ele ensinou. Ele disse o seguinte: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Vocês vão me buscar e vão me achar quando você me buscar de todo o coração. Então esse é o grande segredo de uma oração. Jesus ele ensinou sobre a oração e dizia assim, quando você for orar, sabe o que você faz? Quando você for orar, não seja como os hipócritas, que oram pelas praças, né? Falando da religião do tempo dele, do judaísmo, né? Que havia muita hipocrisia, como hoje também existe, infelizmente. Mas você entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Não é lindo isso? Então a oração é uma das coisas, mas é muito diferente isso de uma oração, porque a oração é de coração para coração. A mente está trabalhando. Cada palavra que eu falo está na minha mente, está no meu coração. Tem pessoas que só conseguem ou rezar ou orar dentro da igreja. Mas eu aprendi uma coisa, sabe, até nessa passagem de Adão, porque como Deus tinha comunhão com Adão todo dia, eu acho que a oração deveria ser feita diariamente. Não por obrigação, não pode ser por obrigação. Mas você sabe o que acontece? Uma coisa linda, maravilhosa que acontece quando você começa a orar?
todo dia? Eu tenho uns horários que eu gosto, eu sou meio metódico nisso, eu gosto de orar, de acordar cedo para orar, por exemplo. Quando você começa a ter esse contato com Deus e você abrir teu coração, você falar o que você sente, não aquelas coisas decoradas, sabe assim, você fala o que você sente. Vai passando o tempo, sabe o que acontece? Uma coisa maravilhosa? Você começa a ter sede, fome desse momento. Se você não tiver esse momento, faz falta. Deus começa a fazer falta para você, né? E tem uma das maneiras que a gente utiliza é a oração. Voltando para o Gênesis ali, então a gente sabe que Deus tinha um contato diário com Adão. Que esse é o desejo dele. Eu tenho certeza que o desejo de Deus é ter contato conosco, comigo e com você também. Às vezes a gente vive a nossa vida, né? Dia a dia a gente levanta, né? As pessoas levantam, vão lá tomar banho, tomar café, vai trabalhar, almoça, enfim, volta para casa e vai assistir uma televisão, vai jantar, depois vai dormir e a vida vai indo. Aí você pensa assim, você acredita em Deus? Opa, claro que eu acredito em Deus. Né? E realmente, a maioria das pessoas acredita em Deus. Mas você imagina, pensa aqui comigo, a pessoa diz que acredita em Deus, mas ela não sente falta de Deus, não busca Deus, não é importante, sabe, quando algo é importante para você, o que você faz? Você quer estar junto. Quando um namorado e a namorada, eles se gostam, se amam, o que eles gostam de fazer? Estar junto, sair junto. Gostam de estar junto. Quando o marido e a mulher se amam, eu estou partindo do ponto que se amam, gostam de estar juntos. Quando o pai e o filho se amam, também gostam de estar juntos. Por que tem que ser diferente com Deus? Poxa, se você tem que parar para pensar, eu e você temos que parar para pensar se realmente Deus é realmente importante para nós. Então acreditar em Deus é um fato, todo mundo acredita, sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, Ele deixou dentro do homem um vazio dentro do homem. O que esse vazio faz? Você não consegue, por exemplo, relaxar totalmente, você não consegue ser feliz plenamente. Por quê? Porque falta algo que quando Deus entra ali, a vida muda, todas as coisas mudam. Mas você sabe que a religião em si não é suficiente para suprir tudo isso, toda essa carência que nós temos, não é suficiente. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se você não guardar nada do que eu falei nessa noite, guarda isso no teu coração. Deus quer ter comunhão com você. Ele deseja muito isso. E se você busca isso de coração, olha, toda essa angústia que você sente no teu coração vai desaparecer. Toda essa tristeza que você sente vai sumir. Todas essas incertezas que você tem não vão permanecer. Porque você vai abrir a sua vida para ser plena quando Deus entra nela. Você vai aprender uma coisa linda que é andar com Deus. O descanso. A tua alma entra em descanso completo. A certeza que Deus está cuidando de tudo. Sejam abençoados. Em nome de Jesus.